Boa noite, meus queridos amigos do Brasil, meus irmãos queridos, que saudade dessa terra bela, amada e querida, coração do mundo, pátria do Evangelho. Hoje nós vamos falar para vocês da nossa experiência do despertar hoje na cidade de Antioquia, revendo aquelas montanhas do tempo de Paulo, Pedro, Barnabé e tantos outros, Lucas, e saímos de Antioquia depois do café. Era exatamente às 7 horas da manhã, quando nós partimos com destino à cidade de Tarso, aonde nasceu o nosso querido exemplo e divulgador do Evangelho de Jesus, Paulo de Tarso. A viagem foi tranquila, chegamos em Tarso, era meio-dia aproximadamente, e então fomos visitar o antigo bairro romano, onde vivia a comunidade judaica na época, e ali visitamos um poço, que tem o nome de Poço de Paulo. Um poço com aproximadamente entre 21 a 30 metros de profundidade. Ali nos reunimos com todo o grupo, fizemos todos os estudos necessários e relembramos que a água daquele poço é mais um exemplo de que as fontes, as montanhas, os vales não mudam, a não ser que o homem os transforme. Mas ali está um poço do tempo de Paulo, de 2000 anos atrás, ainda jorrando água. Ainda se consegue tirar água daquele poço. Todos nós, eu já bebi daquela água, porque na verdade eu gosto de experimentar tudo, mas agora a gente apenas passa água no rosto, faz prece, pede ajuda, lembrando que Paulo tinha uma mediunidade tão bela e tão profunda, que bastaria suas vestes, que alguém usasse, passasse em alguém que estivesse doente, a pessoa ficava completamente curado, segundo a história que se tem a respeito desse homem inigualável. Saindo dali visitamos o resto das ruínas, ali mesmo da cidade, próximo ao Poço de Paulo e ao bairro onde vivia a comunidade judaica na época dele. Ainda se encontra aproximadamente do mesmo jeito, nada foi alterado. E passamos também pela a Porta de Cleópatra, que ali é um dos lugares onde se relembra o amor entre Marco Antônio e Cleópatra. E ali a gente também observa como o tempo é marcado por esses acontecimentos. E na sequência vem o ponto culminante da nossa manhã de hoje, que foi a visita a uma igreja que foi construída em homenagem a Paulo. E sempre que eu chego naquela igreja, eu sinto realmente muitas energias. Até 2011, 2013, quando nós fizemos a segunda viagem à Turquia, ainda era igreja, hoje foi transformado em museu. Ali tinham duas freiras que mostravam a dificuldade de se viver o cristianismo aqui na Turquia, uma sede muito grande e também as perseguições. A gente nota a impotência, a injustiça, o sofrimento, a angústia de não ser bem-vindo a um local por uma questão religiosa, e a gente se solidarizou muito com ela. Eu praticamente sou muito emotivo, me abracei, me emocionei com elas e marcamos aquele momento, naquela época. E antes de entrar na igreja, eu tinha conversado com a nossa guia, Shefka. Isso foi em novembro de 2013, portanto já há 12 anos atrás, vai completar agora esse ano. E antes de entrar na igreja, eu tinha programado falar acerca da importância que representa esse vulto do cristianismo primitivo, o querido Saulo, agora Paulo, e começamos ali a falar a respeito, a pensar em algo para falar para o pessoal a respeito do suporte que representa Paulo, e que o nome Tarso
em turco significa pé. Então, e para nós, Tarso é um osso do calcanhar, é um osso de sustentação, simbolizando exatamente Paulo como esse alicerce, essa coluna, essa sustentação do cristianismo. Mas quando eu entrei na igreja, a gente tem uma certa mediunidade, que eu vi o retrato que tem de Paulo, um retrato que está em Istambul, é uma cópia, né? Não é um retrato, é um ícone, uma pintura, mostrando um Paulo com um gesto de pantocreato, creato que tem muito nas basílicas e nas igrejas ortodoxas. E naquele momento eu ouvi uma voz que mudou o meu projeto, que disse assim: fale sobre a saudade de Jesus. E eu não conhecia aquela voz no momento, não é sempre a voz que me acompanha, que me fala, e comecei a sentir uma emoção muito grande. Estávamos todos, naquela época me lembro, eram 34 membros do nosso grupo. Hoje nós estamos com 23, era um número maior do que foi o que entramos hoje. E ali eu comecei a falar e senti que o meu raciocínio não estava como eu gostaria que fosse, né? E as irmãs que estavam ali, que era da comunidade Filhas de Cristo, que cuidavam naquela época da igreja, acenderam as velas e eu comecei a falar para as pessoas. E quando eu vi aquela voz, eu fiquei surpreso, olhei para a fotografia, para a pintura de Paulo e pensei, será que é Paulo? Mas a voz repetiu: Paulo, tudo que ele fez, tudo que ele realizou foi pela saudade que ele sentia de Jesus. E eu fiquei emocionado ouvindo aquela palavra, aquela voz, e ao mesmo tempo sabia que não era Paulo, porque a voz se referiu a ele como se fosse uma outra pessoa comentando um sentimento que Paulo agiu como tal. E a partir dali eu senti realmente uma energia muito forte que me envolveu e as lágrimas começaram a rolar e eu não sabia expressar o sentimento de alegria, de felicidade, de poder estar vivendo uma experiência tão forte na minha vida. E lembrei que Paulo nunca conheceu Jesus, mas que agiu como alguém que sentia muita saudade dele. E que a saudade de Jesus o impulsionou na tarefa, que embora não tendo convivido com ele, depois de conhecê-lo, na estrada de Damasco, transformou-se em alguém que ficou pronto e assumiu a tarefa de divulgar a mensagem de Jesus diante de tantas dificuldades, como a gente vê, isso bem mais detalhado na obra Paulo e Estevão, no livro de Atos também tem referência às suas dificuldades nas suas viagens. E foi para mim um momento de muita alegria. E no final, eu lembro que todos nos abraçamos, todos nos sentimos muito felizes. E hoje eu relembrei isso para o nosso grupo, nesta manhã, aqui em Taço. Fizemos uma prece conjunta, pedindo pela paz do planeta, por aqueles que ali se encontram ainda hoje, precisando de auxílio espiritual, pelo nosso Brasil, pela paz do planeta, pela luz que representa um grupo que vem em nome de Jesus, querendo, aonde passa, deixar rastro de assistência espiritual, que na verdade esse é o grande papel que a gente tem observado nessas viagens, a quantidade de entidades que são assistidas, não por nós que somos apenas os instrumentos, mas por aqueles que, por nosso intermédio e utilizando a nossa disponibilidade, a nossa boa vontade de servir a causa do Cristo, ele nos utiliza, como dizia Francisco de Assis, como instrumento da paz do Cristo. E ficamos ali um bom tempo, meditando e pedindo a Deus que esse nosso trabalho, que essas nossas viagens possam
representar o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, da melhor forma possível. Saindo dali, nós saímos todos leves. Fomos conhecer ainda um rio que tem aqui em Taço, um rio maravilhoso que não está com muita água agora, porque nós estamos numa época que ainda tem muita neve nas montanhas, e à medida que elas vão derretendo é que o volume das águas dos rios vão aumentando. E o rio está com pouca água, mas também com energia. É um lugar, meus queridos irmãos, que só quem pode mensurar é quem passa por ele, para reviver todas essas situações, esses locais. E fomos, em sequência, almoçar. E depois do almoço, nós, mais uma vez, agradecendo a Deus, tomamos o rumo da cidade de Icônio, 327 quilômetros de distância de Tarso a Icônio, aonde nós viajamos a tarde toda. E de Antioquia a Tarso são mais 300 e poucos quilômetros, quer dizer, só hoje nós rodamos 600 e quase 650 quilômetros por essas ruas, por essas montanhas, a cadeia do Monte Taurus, que marca o sul da Turquia. Nós já estamos acompanhando desde Antioquia, da Síria, de onde saímos hoje pela manhã, até chegar aqui em Icônio, uma cidade diferente, grande, bonita, plana. A gente não vê montanhas proeminentes como a gente vê na Capadócia, como a gente vê em Antioquia. E algo que nos marcou para nós envolvermos nas nossas orações hoje em Antioquia foi ainda as vítimas do terremoto. Hoje tem muitas famílias, mas muitos bairros inteiros morando em containers. A gente vê perder de vista, a pessoa morando ali dentro aquele cubo de ferro, aquele retângulo, aquele cubo fechado, tudo com as suas anteninhas de parabólica ali em cima, vivendo e marcando o sinal do que passaram no terremoto do ano de 2023. Então nós estamos felizes por poder dividir esse sentimento, essas histórias, essas geografias com vocês, e da Capadócia para Antioquia, da Antioquia para Tarso, de Tarso para Icônio. E Icônio amanhã nós vamos visitar, é uma cidade também muito diferenciada, que amanhã nós teremos com certeza muitas coisas para falar para vocês sobre as nossas visitas à igreja de Paulo e a história dele nessa cidade. Sobretudo, a história dele com Tecla. Mas é um assunto, se Deus quiser, para o Evangelho de amanhã. Vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade. Pedir a Ele que nos abençoe, que abençoe o nosso querido país, e que nós, cada momento, possamos representar a espiritualidade da nossa terra com pequenos instrumentos, mas apesar da nossa pequenez, a gente está à disposição do Cristo, do seu amor, da sua paz, para marcarmos a nossa presença nessa região tão forte do cristianismo do 1º, 2º e 3º século. Que Jesus os abençoe, tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Muita paz para vocês e um abraço de saudades para o nosso querido Brasil. Fiquem com Jesus e até amanhã, se Deus assim nos permitir.